Senhor nosso Pai, nosso Deus, te damos glória e honra por mais uma noite, Pai. Muitíssimo obrigado. Queremos te ouvir. Querido Espírito Santo, fale conosco, fale por nosso intermédio. Aquilo que o Senhor tem para nós nesse 19º dia. E atenda mais uma vez o clamor, a oração que será levantado neste lugar a cada um de nós, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Shalom Adonai. Shalom. A paz do Senhor. Amém. Eu estava a pensar que isso estaria já bem cheio. Está a pensar que estaria bem cheio. Já comemos, né? Amém. Temos garra. Amém. Glória a Deus. E amanhã é sábado. E graças a Deus, hoje é o 19º dia. Amém. Só nos faltam quantos dias? 2. É só sábado e domingo. Uau! Pode glorificar a Deus. Você é vencedor. Já 19 dias de preço que foram pagos. Então não são os 2 dias que vão me levar a desistir. Ainda que venham me dizer, olha, os 2 dias faz já jejum direito. Ficamos 2 dias já sem comer. Se eu já aguentei 19, não é 2 dias. E se o pastor dizer que estou aqui a pensar já, amanhã ser direito, você vai dizer, pastor, você ainda não entendeste bem, não ouviste a fundo sobre os altares. Como os altares funcionam, é preço. E nada soa barato. Amém? Então vamos ler os textos. Quantos vamos ler hoje? Mídia nos coloca quase os textos de ontem, quase. Vamos, primeiro livro de Reis, capítulo 16. Vou tentar pular, tenho aí alguns textos e também já venho subir tarde, já são 19h27, então não vai dar para falar muito. Primeiro, capítulo 16, vamos só olhar o versículo 32 a 33. 32 a 33. Lemos isso ontem, mas eu só quero pegar 32 a 33. Ok, aqui assim está escrito e assim diz a palavra de Deus. Levantou um altar a Baal, está-se a falar de quem? Rei Acabe. Levantou um altar a Baal na casa de... Fez esse altar onde? Na casa de Baal, que edificara em Samaria. O que ele faz? Antes dele construir o altar, ele primeiro constrói a casa de Baal. E depois é que faz o altar na casa de Baal. Aqui temos 2 coisas. Temos a casa de Baal e temos o altar. O texto, aqui não tem porquê. O texto está a dizer, levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara. Está bem explícito, bem específico. Levantou um altar de quem? Fala de quem? O dono do altar. Mas esse altar é de um Deus. Ok? Esse Deus dos filisteus. Baal. Baal era dos filisteus, também buscavam Baal. Mas esse altar foi levantado por um homem. Levantou esse altar. E onde que ele levanta? Na casa de Baal. Esta casa de Baal, quem levantou o altar é o que construiu também a casa
de Baal e nos dá a localização desta casa e altar. Aonde? Em Samaria. Ok. Vamos olhar agora o capítulo 18. Vamos pular, porque questão mesmo do contexto. Versículo 30. Vamos avançar para a frente. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias, o que ele fez? Restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Quem arruinou o altar do Senhor? Acabe, por ter levantado um altar a Baal. Quer dizer aqui, já estou mesmo a pregar, 2 altares diferentes não podem estar no mesmo lugar, não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, porque um altar terá mesmo que derrubar um outro altar. Lembrem de Gideão, que nós vimos em Juízes capítulo 6, o que o Senhor Deus disse para ele? Derruba o altar do teu pai. E depois vai lhe dizer que edifica um altar ao Senhor. Ele não pode edificar altar por cima de um altar que existe. Primeiro tem que destruir o que existe para depois construir. Acabe aqui vai colocar em ruína, em destruição o altar de Deus para levantar o altar de Baal sob influência de quem? Da Jezabel. Então aqui estamos a ver 2 altares diferentes não podem ocupar o mesmo lugar, o mesmo espaço geográfico, a mesma família, a vida da mesma pessoa ao mesmo tempo. Um terá que primeiro remover o efeito do outro para que o seu efeito comece a ter lugar. Todo altar tem efeito ou produz efeito. Ok? Estou a pregar mesmo assim, vocês estão em pé. Versículo a seguir. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou. Ok? Primeiro restaurou, agora que edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar. O rego é a volta do altar. Cavou tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou lenha aonde? Em cima, o rego é embaixo, a lenha em cima. Dividiu o novilho, que é o sacrifício, em pedaço, pô-lo sobre a lenha que está onde? Em cima do altar. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Provavelmente hoje Elias vai nos explicar por que dessa água. Disse ainda: fazer a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazer a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Você quer fogo, era normal dizer: vamos colocar petróleo. Mas quer fogo, está a colocar água. E encheu também de água o rego. Água em cima do sacrifício, água à volta do altar. Quer dizer, é água. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor,
e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Avança. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Segundo o livro do Reis, rapidinho, capítulo 3, versículo 26 a 27, já vimos isso. Vendo o rei Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. 700 homens não conseguiram. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro. Pelo que houve grande ira contra Israel, por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Último texto, só estamos a ler para depois eu explicar. Na verdade, os textos que lemos são de ontem, vamos ler incluindo o texto de hoje. 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Vamos começar do versículo 3. 3 a versículo, deixa-me ver, a 14. 1 Samuel 7, 3 a 14. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins, os astarotes, e serviram só ao Senhor, quer dizer, adoraram. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante, aqui também mais água. Ali também derramaram água, aqui também estão a derramar a água. Tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Derramaram água. A seguir, jejuaram aquele dia e ali disseram: o que eles disseram? Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Esse versículo 6 é importante. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram o quê? Medo dos filisteus. Estavam a tequetar, acabou. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão de quem? Eles entenderam que os filisteus estão a vir em Mispa, onde nós estamos perdidos, não temos garra, não temos força, não vamos conseguir prevalecer contra os filisteus. Então, Samuel, você que é profeta, que já está a orar por nós, não para, continua a orar por nós, para Deus nos livrar das mãos dos filisteus. Então Samuel, o que ele vai fazer? Versículo 9 vai dizer: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, coitado do cordeiro, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel,
E o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Avança. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram, agora eles que tinham medo, agora estão a perseguir. Perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de... Isso vai acontecer contigo. Amém. 14. Gostei do vosso amém. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes que? Restituição. Desde Ecrón até Gate e até os territórios delas, arrebatou Israel das mãos dos filisteus e houve paz entre Israel e os Tenha a bondade de sentar. Quero te mandar já para casa porque já se faz tarde. Hoje eu quero falar algo muito sério. O que é que eu quero falar hoje? A mensagem de hoje, entenda, vamos correr rápido, visa nos preparar para o dia de amanhã. Amanhã, sábado, dia 12, o penúltimo dia, temos e teremos grande trabalho por fazer aqui. Sei que você tem que vir preparado para o dia de amanhã. Então, amanhã, você precisa entender hoje a fundo o que vai ocorrer amanhã, para que o que vai acontecer amanhã seja com consciência, com convicção, fé e certeza. Então, hoje, quero falar sobre como edificar o altar. Como é que você deve edificar o altar? Bem rapidinho, apresentamos vários pontos, nós vimos sobre o altar. Vou correr com os pontos de ontem e adicionar um pouco de hoje. Dissemos que o altar no hebraico que era Mizbah, mas deixa eu já esquecer isso, que é o local de sacrifício, onde ofereciam sacrifício, local de adoração, comunhão e aliança com Deus. Segundo, falamos que o altar é o esquema sobrenatural de permissão para a conexão entre dois corpos. Se trata de um palco este em que o reino espiritual entra em contato com o reino terreno. Não é verdade? Vemos o mundo espiritual a se conectar com o mundo físico, o mundo material, esse nosso mundo visível. Terceira coisa, nós falamos que o altar é o local que visa a criação e a conservação das alianças. É no altar onde as alianças são feitas e é no altar onde se mantêm as alianças. Lembra-se, demos um exemplo aqui da nossa grande realidade e falamos de que nenhuma aliança funciona sem o quê? O altar. Para funcionamento da aliança, a aliança precisa de quê? De um altar. Por quê? Porque o altar é que gera vida, dá energia à aliança. Estamos a perceber? Então, a aliança esta que só vai ter vitalidade havendo por cima desta aliança ou por detrás dessa aliança um sacrifício. Falamos ainda de que o altar é o portal de comunicação entre dois reinos, não é? Em que vimos
o que ocorreu aí com Jacó. Havia um portal, mas esse portal tinha sido criado antes pelo quem? O seu avô Abraão. Então, neste portal, abriu-se um espaço para haver comunicação entre dois reinos, o reino visível com o reino invisível. Por isso é que os anjos subiam e desciam. Ainda falamos de que o altar é a bancada, a banca, o espaço onde vão decorrer as transações espirituais. O exemplo prático é o da praça, né? Quando nós vamos na praça, encontramos as bancadas, as barracas. O que está lá na barraca? O produto. Eu preciso do produto e ela precisa do meu dinheiro. Vamos fazer uma transação. Transação esta é que eu pago o preço que me é cobrado e eu levo o produto para casa. Ou vamos negociar com o quilape ou com algum desconto. Sem eu fazer essa transação, eu não tenho acesso ao produto que está na barraca ou na banca. O dinheiro que eu vou entregar é que me dá acesso ao produto. E a pessoa que está a vender, para ter acesso ao meu dinheiro, o meu dinheiro passar a ser dinheiro dele ou dela, é preciso ela colocar um produto na banca, na barraca, porque eu me interesso com produto, ele se interessa com dinheiro, então fizemos uma transação. Não quero saber se ele é estrangeiro, expatriado ou nacional. E ele também não quer saber se onde eu sou. O que ele quer saber é o dinheiro. E o que eu quero saber é o produto. Até aí falamos isso ontem, não é verdade? Deixa eu lhe dar mais algumas dicas de hoje, para depois pegar algo de ontem e aí nós avançarmos e, se o tempo nos der, nós orarmos. O altar. Todo e qualquer tipo de altar regula as atividades espirituais numa determinada área, região, família, até mesmo país ou países. Eu disse todo e qualquer altar regula as atividades espirituais. Em outras palavras, é dizer de que o altar é o responsável no regular as atividades espirituais. O que é que isso quer dizer regular? É o altar que controla, é o altar que comanda, é o altar que determina o tipo de atividades espirituais que vão ocorrer numa determinada região, numa determinada área. Estamos em sintonia? Quer dizer que altar é o responsável máximo, ou se não, o responsável número 1 de todo e qualquer sistema dominante na vida de uma pessoa, de uma família. Quer dizer que as atividades espirituais, as influências espirituais positivas e negativas que vão ocorrer na vida de alguém, têm um responsável, um altar. Porque é aquele altar que está a coordenar, que está a comandar, que está a influenciar as atividades espirituais. Quando falamos de atividade espiritual, podem ser atividades negativas ou positivas. Atividade de Deus, onde há o mover angelical, como também as atividades diabólicas. Basta você chegar num bairro, olhar a realidade espiritual do bairro, você vai perceber que ali tem um altar que está a regular aquela atividade. Não está um pensativo também, né? Já estávamos a falar disso ontem, só estou a dar continuidade. É justamente isso no altar. Por quê? Porque sob o altar decorre convergência. O que é isso de decorrer convergência? Ocorre a união, a ligação entre o lado espiritual
com o lado humano, o lado espiritual com o lado físico. Existindo o altar na família, na tua vida, contra a tua família, contra a tua vida, então esse altar, é neste altar que há essa convergência, há essa ligação, porque o altar só vai falar, só vai mandar fazer o que lhe ordenaram a fazer. Estamos a entender? Então, nisso quero dizer o quê? Sempre que você perceber a existência de um altar, ou sempre que você vires um altar, logo tem que passar na tua mente de que há atividades espirituais a ocorrerem sob influência desse altar. Ou, em outras palavras, dizer, se você não ver o altar, mas você está a perceber atividades espirituais a decorrer, entenda logo, existe um altar invisível que está a levar a movimentação destas atividades. Os irmãos compreenderam isso? É a mesma coisa, eu disse, se você vê um altar, entenda logo de que este altar não está aí por acaso. É porque esse altar está a exercer atividades espirituais. Por causa da existência dele, há algum lugar, há atividades espirituais. O altar humano pode estar aqui, e a influência desse altar da atividade espiritual vem a decorrer em Canadá. Mas o altar está aqui. Os demônios, espíritos, não precisam de visto, não precisam de avião. Assim como os bruxos feiticeiros. Feiticeiro para ir precisa de avião, não precisa de visto. Não precisa, não paga visto, não paga avião. Está aqui, num dado momento já voou, foi para Canadá. Foi para Kwanza Sul, Kwanza Norte, Malange, Benguela, Cabinda, Uíge, Cunene. Enquanto você e eu precisamos ainda pagar bilhete. Se for o caso de Angola, e você está a sofrer, não tem dinheiro, e o mesmo feiticeiro vai ver que não tem dinheiro, nem passaporte tem, mas ele consegue chegar em Canadá. Literalmente, nem passaporte, nem dinheiro para passaporte se tem. Quando é comer, está arrasca, mas ele consegue chegar em Canadá. O altar pode estar aqui, em Angola, em Malange, em algum lugar deste território angolano, mas quem está lá em Canadá, quem está lá na Rússia, na Antártida, na Austrália, ressentir os efeitos do altar. Porque altar é uma questão da espiritualidade. Na espiritualidade não existe tempo nem distância. Agora, ele está exercendo influência. Quer dizer, não há tempo, não há distância, não há espaço. Por isso é que pode estar aqui e exercer influência lá. Quer dizer que se vires um altar, entenda de que há uma atividade espiritual que é regulada por esse altar. Ou se você não vê altar, perceber de que há um movimento espiritual na tua vida, na família, no bairro, numa região, numa comunidade, num país, perceba logo que em algum lugar há um determinado altar que está a influenciar essa atividade. O altar pode estar no oceano, no mar, no rio, no lago, na lagoa, no monte, no vale, pode estar no cemitério, pode estar na fossa. Mas está a incomodar os vivos que estão aqui a andar na terra. Estamos a compreender? Estamos a perceber? Hoje eu não quero vos assustar. Outra coisa que dissemos ontem, mas ainda deixa adicionar, é o que vai determinar a vitalidade, a força,
a amplitude, ou até podemos mesmo dizer a potência, o poder de um determinado altar, trata-se do sacrifício que é posto sobre este altar. É o sacrifício que vai determinar a vitalidade, o tipo de força, o poder, a magnitude que o altar terá. Então é aí que mais tarde vamos ver diferentes tipos de sacrifícios. Porque é o sacrifício que dá vida ao altar. O altar vai fazer aquilo que corresponde ou está ligado ao sacrifício. Então você aqui precisa perceber de que não é a forma como nós construímos o altar. Não importa se o altar é um altar de gala, se o altar é um altar de conforto. A questão não está no tipo de material usado para construir ou para edificar o altar. O altar não tem muito a ver com o material com o qual ele é construído. O altar tem mais a ver com a qualidade, o tipo de sacrifício que é posto sobre ele. Estamos a entender? O altar não tem nada a ver com a beleza que ela vai carregar, mas tem a ver com o sacrifício que nós vamos depositar neste altar. A semente que você vai colocar sobre o altar é que vai revelar a qualidade do altar. Não é a qualidade do material que você usou para erguer o altar, mas é a qualidade do sacrifício, da oferta, da semente, que vai ditar a qualidade do altar. Isso que implica dizer que o altar não tem muito a ver, ou não tem nada a ver com o material com o qual se constrói o mesmo altar, mas é com a qualidade do sacrifício que é colocado sobre este altar. Entendemos? O altar não tem a ver com a beleza que ele carrega, mas é com o efeito que ela produz. Não importa se é feio, mas é o efeito, o impacto que gera. É algo feio, e vocês já chegaram a ver literalmente muitos altares, não deram conta que era altar. É tão feio que você não acredita que é isso. Podemos aplaudir glorificando a Deus? Oh, você não vai acreditar que é isso, tão pequeno e insignificante, que prendeu a nossa família há 40 anos. Não tem nada a ver com o tamanho do altar, a estatura do altar, a beleza do altar. Tem a ver com o quê? Sacrifício. Sacrifício. O sacrifício que é executado, aí sim. Aleluia. Vou falar a última coisa para terminar. Todo e qualquer altar pode ser geracional. Pode ser geracional. Em outras palavras, estamos a dizer, os altares são geracionais. Quem ergueu o altar tem a visão de que esse altar permaneça e produza os seus efeitos de quê? Geração a geração. Temos 2 exemplos, não vou ler o texto porque já lemos até ontem. Gênesis capítulo 12 e Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 12 e Gênesis capítulo 13, Abraão em Betel
faz o altar. Quando Deus lhe apareceu, depois de ele ter saído da sua parentela, da casa dos seus pais, da sua terra, Deus lhe apareceu, edificou o altar. No capítulo 13, quando ele sai em Negueb, lá no Egito, também edifica o altar. Ele edificou o altar, adorou ao Senhor. No capítulo 28, o seu neto Jacó, que não sabe nada, está aí em Padarã, na casa do seu tio Labão, e como o sol já havia posto, resolve descansar, passar a noite. É um lugar que, literalmente falando, não tem nada. Por isso é que eu disse, você já chegou de passar lugares em que tem altar? Você não percebeu? Algum deles você sentiu até, muito estranho. Um calor, um calafrio passou. Agora hoje está a te acordar. Não significa, o altar você vai encontrar uma mesa, uma pedra, paus ali, alguma coisa que colocaram ali para te simbolizar que aqui passou um altar. Não. Jacó chega, aí não tem nada. Mas Abraão havia feito um altar naquele lugar. Se foi o vento, se foi os habitantes, tiraram. O altar físico, a pedra que ele levantou, não está naquele lugar. O espaço aparentemente está vazio, aquilo que eu disse. Neste mundo, nada é desocupado. Não existe nenhum espaço espiritual como um espaço físico desocupado. Todo o espaço está ocupado. Aqui em Angola, todo o terreno está ocupado. Se não é terreno do Estado, tem alguém. Não está aparecendo ninguém. Começa só a construir. Vai aparecer o dono. Vão te trazer documento dos anos 80. É para te mostrar que esse terreno herdamos do nosso avô, nosso bisavô. Nada está... O mundo espiritual, igual forma. Nada está vazio. Jacó chega, não tem ciência, não tem conhecimento de que ali tinha um altar. Eu quero te dizer... O altar até fisicamente pode ser removido, mas o local como é o altar, está lá espiritualmente o altar. Por isso é que Jacó dorme, estou a falar, altar pode ser que é geracional. Por isso é que ele dorme e depois ele tem um sonho. Qual é o sonho? Anjos subindo, anjos estão a fazer o quê? Subir. Não é que anjos estão a descer e subir. Os anjos estão a subir e a descer. Isso implica dizer que o movimento angelical naquele lugar era contínuo. Desde o momento que Abraão ofereceu sacrifício, naquele lugar tinha sempre movimento. O portal já andou aberto. Aqueles anjos não desciam e subiam. Subiam e desciam. Estavam lá. Por isso é que ele tem a visão e ele acorda dizendo: o Senhor está neste lugar e eu não sei. A ignorância dele não anulou, a existência do altar. A ignorância dele não anulou a atividade angelical ou a influência que o altar estava a exercer naquela circunvizinhança. Isso é para dizer que a tua ignorância, a tua falta de conhecimento não anula os altares familiares que existem, que combatem contra ti. A tua ignorância, a falta de conhecimento, ela não vai anular ou neutralizar as atividades espirituais ou os ataques espirituais que esses altares exercem contra você. Por isso é que Deus vai nos ensinar na sua palavra: o meu povo é perdido, destruído por falta de quê? De conhecimento. E Jesus vai explicar, João 8,32, é no conhecimento da verdade que nós somos libertos. Jacó não sabe, o fato dele saber, isso não neutralizou os efeitos do altar, isso não impediu o altar continuar a exercer a sua influência. É bondade e misericórdia que Deus, em visão, no sonho, lhe faz compreender a realidade. Ele vai dizer: Deus está aqui e eu não sabia. Deus é quem está a se revelar a Jacó.
para lhe fazer entender, este lugar que você veio parar não é por acaso. E no mundo espiritual, irmão, nada nos acontece por acaso. Tudo que nos acontece tem antecedentes. Tudo que nos acontece tem alguma causa. Não, eu estou a prosperar, você não está a prosperar por acaso. Não, eu nasci numa família dos ricos, tudo que nós fazemos dá certo, não é por acaso. Não, nós mesmo, a miséria, a desgraça é a nossa veste, é o nosso rótulo, não é pura, nada nos acontece, até mesmo problemas, doenças, enfermidade, nada, irmão, anote bem mesmo isso neste dia, no mundo espiritual, ou neste mundo em que nós vivemos, nada ocorre por acaso, nada acontece por acaso, tudo que acontece tem uma causa. Tem um antecedente, tem uma influência. Então Jacó compreende, aquilo é um altar que é geracional. O que aconteceu? Os efeitos do altar começaram a atingir a Jacó. Imagine, vamos supor que Abraão fosse feiticeiro. Naquele lugar, qual a atividade que exercia? Demoníaca. Os demônios iam torturar Jacó. Em vez de ter boa revelação, teria opressão demoníaca. Isso te ajuda a compreender certos pesadelos. Porque este altar é um altar geracional. Na saída de Jacó, se passou lá, ou se passasse lá mais algum outro filho de Jacó, seria influenciado pela atividade espiritual. Porque Jacó, o que ele fez? Ofereceu sacrifício naquele lugar e fez uma aliança com Deus. Se fores comigo, me der pão, me fizer prosperar, me guardar, no meu regresso eu darei dízimo de tudo. Deus disse, está feito. Por isso é que disse ontem, estando ele em Padará, estando ele nas mãos do seu tio sogro Labão, não tinha como ele não gozar de proteção, segurança, saúde e prosperidade. Porque há um altar que está longe a exercer influência para quem está distante. Há um altar que vem do avô, mas há um altar que também ele edifica no mesmo lugar. Então os altares podem ser geracionais. Isso quer dizer que se na tua família os teus ancestrais buscaram um Deus verdadeiro, levantaram um altar, aquele altar existe até hoje. Os efeitos daquele altar podem se fazer sentir até hoje, se eles buscaram a Deus. Estou a querer agora trazer um ângulo negativo de que se eles não buscaram a Deus, serviram outros deuses, tiveram pactos, aliança com o mundo das trevas, os altares que eles levantaram até hoje existem. E existindo eles até hoje, estes mesmos altares exercem influência sobre você. Pastor, estou em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não estaríamos aqui. Aí nós não conseguimos entender bem a palavra do Senhor. Estamos a compreender. Esse exemplo nos leva a perceber nos dois ângulos. Como este altar foi do Senhor, exerceu uma boa influência. Quer dizer que, havendo um antepassado que tenha erguido, irmão, este mundo que vivemos, escuta bem isso, é um mundo composto de altares. De forma consciente ou inconsciente, nós erguemos altares. Nós edificamos altares. E esses altares, como dissemos ontem, têm vozes. E essas vozes ecoam, falam sobre aquilo
que foi ofertado, doado, sacrificado por cima daquele altar. Estamos em sintonia? Amém. Quer dizer, se o mundo que vivemos está cheio de altares, existem altares, então você e eu não vamos conseguir suceder se não existir altar. Ou em outras palavras, eu e você não iremos longe se não existir altar. Estão bem fraco hoje. Ou estão mais já pensativo? Se não existir altar, ainda que nós queiramos avançar, nós não vamos longe. Porque antes da tua existência, quem antecedeu erguiu um altar. Então, neste mundo, nós não iremos longe. Você não vai conseguir ir longe. Você não vai conseguir suceder. Você não vai conseguir atingir o que Deus designou para ti, a menos que haja altar. Eu disse a menos que haja altar. Outra vez, a menos que haja altar. Tem de existir altar. Tem que existir quê? Altar. Isso ali. Nós falamos que existem 3 espécies de altar. Os irmãos se lembram? Primeiro, altar como estrutura física. Altar este, que vimos o caso de Noé, vimos o caso do Elias, vimos o caso de Abraão, inclusive do próprio seu neto Jacó, que ergueu um monumento físico. O altar é monumento. Amém? Quando nós vamos no 1º de maio, no largo do 1º de maio, o que é que nós encontramos lá? Aquela estátua é que é um monumento. Quando vamos no Largo das Heroínas, o que é que nós encontramos lá? É um monumento. Quando vamos no Marco Histórico 4 de fevereiro, vamos encontrar que tínhamos um monumento no Quinaxixe, para os que lembram, os da nossa era, que em cima tinha lá um... É mesmo? Diga? Não, estou falando no Largo do Quinaxixe. Oh, voltaram a meter? Eu nunca mais passei na cidade. Colocaram na semana passada, então é recente. O altar... Meteram a banheira com quintadeira? Prontos, meteram alguma coisa aí. Assim entendemos. Isso é um monumento. O altar também é um monumento. Vimos o altar físico, uma estrutura que pode ser uma pedra. Abraão, quando foi oferecer o seu filho Isaque como sacrifício, levantou o altar, colocou a lenha, e quando estava para imolar, Deus falou: para, agora sei que me amas. Algo físico. E segundo, dissemos que o altar pode ser instituição ou entidade. Terceiro, dissemos, tem altar que pode ser quê? Pessoas. Deixa eu vos explicar essas duas últimas. Entidade ou instituição. Entidade ou instituição são também altares. Entenda, altar é um lugar para quê? Não, assim não está bom. Altar é um lugar para quê? Não está bom. É um lugar para oferecer. Quando você diz é um lugar sacrifício, não está claro isso. É um espaço para ofertar sacrifício. É a primeira coisa, mas não é só isso. É um lugar de encontro entre o divino e o terreno. É um portal. É um espaço de permissão para a realização das atividades espirituais. Então, as instituições podem também ser altares.
essa nossa igreja é um altar. Isso é uma instituição. Sendo uma instituição, isto é um altar. E quando você vem com a tua oferta, onde é que você está a colocar? Na igreja. Se estou a colocar na igreja, é porque a igreja é um altar. E sendo um altar, há uma atividade espiritual a ocorrer naquele lugar. E é um facto. Você sabe que a igreja, por isso aqui nós é a olaria de Deus, lugar que a mão de Deus se move. A igreja, ali há atividade espiritual que permite o mover de Deus. Então as instituições, elas são o altar. Quando você vai, os que já foram, ou já temos assistido nos filmes, quando você vai no quimbandeiro, curandeiro, macumbeiro, quando ele te pede sacrifício, você chega lá, na frente dele, naquela casa de pau a pique, ele vai cortar galinha, galo, cortamos mais galinha do que galo, corta galinha, alguma pomba, você vai encontrar aquele espaço dele é um altar. Aquela instituição, aquela casota, casebre dele, aquilo é um altar. É um lugar que ele oferece sacrifício. Para nós que já vimos nos filmes, você já vê pessoas que são orientadas a ir no rio ou no mar. Vai oferecer ovos. Oh, come on. Eu não falei vocês, eu disse já vimos até nos filmes, eu não falei ninguém. Tá um frio. Bom, vou falar coisa que vai me chocar então, para acordar. Quando alguém está no rio, lhe mandam, porque vai no rio, vai no mar, no lago, na lagoa, oferece alguma coisa, aquele espaço, aquele rio, aquela lagoa, aquele lago, aquele mar, é o altar. Há quem às vezes tem que pegar barco, canoa, tem que avançar até um pouco no alto mar, mais um pouco no meio do rio, para dar essas oferendas. Vocês que gostam de dar, estamos a dar na sereia, né? É o altar. Está a participar do ritual, você é participante do altar. E é este mesmo altar que tem te combatido. Porque tem que dar o vinho, né? Comida. Peixe não bebe vinho. Sabe que o mar também é um outro mundo espiritual. Muitas forças que lutam contra nós são forças das águas. As chamadas mamiwata, sereia. O mar é um mundo. Aquilo que está aí é oferenda, é um sacrifício que está a ser dado àquela entidade espiritual. E ele vai tomar aquele sacrifício. Quer dizer que naquele exato momento, aquele lugar é um altar. Não é de admirar que você vê como é que muita gente morre de forma misteriosa, no rio, no lago, na lagoa, no mar, na praia. Por quê? Porque quem foi, vocês que gostam de tomar banho na praia fazem bem, mas quando você chega antes mesmo de banhar, ora. Você fala em língua, entra, chotro, babá. Se eu estou a controlar aqui, é água que fizeste. Porque essa água que Deus fez, também o diabo usa essa água. Você vê pessoas que morrem de forma misteriosa, mesmo sabendo nadar. Algo inexplicável, morreu na água, foram pescar, desapareceu o corpo e nunca apareceu. Você admira, mas ele sabia nadar. Como é que é? São rituais, esses rituais que nós pensamos meramente rituais, são sacrifícios que são dados no altar, e neste sacrifício provavelmente vão dizer, queremos alma. Quantas almas? X alma. Vai assustar, o barco virou. Mas como meio estranho. Sacrifício, porque ali levantaram um altar e esse altar começou a falar que quer almas, e aqueles que são fracos, que não têm Deus consigo, morrem de favor.
foram que sacrificados aonde? No altar. E muitos deles vão no mundo espiritual marinho e começam a trabalhar. Essas mortes misteriosas é porque há um determinado altar. Mesmo nas estradas. Eu conheço várias histórias. Antigamente, acho que foi o ano 2014 ou 13, 14, 12. Pastor Januário, ainda, pastor Jorge, estávamos no Maculuço, estávamos já a pastorear a igreja que estava aqui no tabernáculo, no Patriota. Estavam acompanhando uma criança que quem lhe iniciou é avô. Vivia nos anos. Para de falar sangue de Jesus. Tem que entender as coisas, não falar à toa. Já vos proibi naquele dia, estão sempre a insistir. O menino estava a lhe acompanhar, ele estava a explicar. E era uma fase de que quando fomos morar no Quilamba, quando o Quilamba abriu, você sabe que na via expressa que chamavam autoestrada, os acidentes eram críticos. O menino estava a explicar como é que eles faziam para ver aquelas mortes, aqueles acidentes. Eram altares que eles levantavam à madrugada e durante o dia, manhã, há quem morria às 6. Às 7, está na estrada, despediu a família, foi trabalhar, às 7, morreu. Porque 2, 3 da madrugada, levantou-se um altar, disseram, queremos sangue. E o fraco cai e morre. Eu já várias vezes ir por trabalho, já vi alguém demotorizada, a cabeça, crânio fora, abriu sangue na rua. Era aí agosto, nevoeiro naquele lugar. Claro, não vou falar para vocês não ficarem muito assustados. Eu já vi muitos testemunhos. O indivíduo não fez ritual durante a noite, é mesmo de dia. Naquela mesmo de brincar, tipo, está a atravessar a estrada, tipo, está a brincar na estrada, está a levantar o altar, vai embora. Bu, 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 bu. Se assustar, 10 pessoas caíram ali. O altar que foi erguido. Por isso é que crente que é crente, cristão que é cristão, você não pode acordar logo. Está a sair, tens que consagrar o teu dia. Na rua que eu vou passar, na estrada, porque isso não é só na estrada, até na rua. Muitas vezes mesmo no portão da tua casa, levantaram aquilo. Não vou sair por sair. Onde eu vou colocar os meus pés? Estou a tomar posse. Onde eu vou pisar? O que vou comer? O que vou beber? Onde vou andar? Então andar, o altar pode estar ali sobre ti, não tem efeito, está neutralizado. Vai atingir outras pessoas. Finalmente. Que bom, acordaste. Então os altares podem ser que? Instituição. Esta nossa igreja, qualquer igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo é o altar. Até mesmo a igreja que não é verdadeira, que não tem Jesus, também é o altar. O altar de quem? Do diabo. Ah, você gosta de cuculu, cuculu, qualquer igreja. Cuculu, cuculu, quiende. Qualquer igreja está aí. Então, você está a entregar a vossa vida no altar. E sem esquecer, todo altar tem um sacerdote, que é o guardião, que vela pela vida do altar. Continua aí à toa. Agora não vamos começar a repreender mais demônio de qualquer forma. Volta onde você saiu. Não é que só me convidaram, vai lá. Te convidam para resolver esse problema, depois volta aqui. Não, porque há coisas que nos atingem, tem a ver com o lugar em que nós colocamos os pés. Irmão, escuta, todo lugar é consagrado. Toda e qualquer igreja é consagrada. Os quimbandeiros, curandeiros entenderam que muita gente já não tem mais lhes consultar, viraram pastor. Então há igrejas que viraram igreja ou sítio, não é na verdade igreja, é algo do curandeiro. Aquilo está consagrado a quem? A diabo, a entidade maligna.
Quando eu estou naquele lugar, quando eu entro naquele lugar, quando eu vou sair, eu não saio da mesma forma que entrei. Alguma coisa meu ficou, algo deles entrou em mim. Então eu não vou em qualquer lugar, a menos que eu tenha convicção e até mesmo revelação da onde eu estou aí. Se eu mesmo que sou pastor, não prego em qualquer lugar, você não me vai sair à toa para ir pregar. Qual é a igreja que Deus me mandou pastorear? É essa. Tem espaços em que você coloca o pé, quando vai sair a tua vida, nunca mais é a mesma. Você até pode culpar os teus antepassados, coitado, nem sempre os antepassados. Tem a ver com as tuas escolhas. Cuculu, cuculu, quiente, quiente. Andar à toa. Tem que pedir discernimento. Senhor, posso ou não posso? Não estou a sentir algum tipo, não vai, tipo. Esse tipo, como você ainda não entendeu como se ouve a voz de Deus, é Deus a te dizer não. Tem pessoas que estão aqui, a vida dele está num lugar aí onde ele foi. Mas aquele lugar é a igreja. Com placa. Com placa é de igreja. Mas a vida ficou lá. E nós que gostamos de dar boia com nossa cabeça nos sacerdotes, impõe a mão. Você está ouvindo? Está falando, falou mesmo a minha vida. Mas no facto de você falar minha vida, isso não é sinal. É que você é de Deus. Oh, que bandeiro macumbeiro não falam também. Até aquela jovem que tem espírito da adivinha, está a olhar Paulo, está a dizer, esses são verdadeiros homens de Deus. Você entender? Profecia. Você faz, profetiza. Era espírito de adivinhação. Até porque Paulo não estava a entender isso. Até que viu isso é excesso. Analisou espiritualmente. É um outro espírito. Sai dela. Saiu. Nós não. Então, uma instituição pode ser altar. Terceiro, para depois entrarmos já na mensagem de hoje. Terceiro, pessoas podem ser altar. Aí a pergunta é que pessoa? Ontem disse no ângulo, hoje tem outro ângulo que quero te mostrar, que pessoas também são altares. Altar é para pôr lá quê? Para pôr lá, oferecer sacrifício. Então existem pessoas que são mesmo altares, ou pessoas também podem ser altar. Não queria vos ensinar esse lado. Eu honestamente não queria. É sim, mas eu não queria. Por uma razão pessoal. Ela está a entender já. No altar você entrega quê? Então, existem pessoas que são altar. Vou vos dar exemplo. Eu vos contei domingo antepassado, um profeta, que o filho estava doente. Foi domingo antepassado? Que só o primeiro dia que foi na clínica, já 600 e tal. Ele é profeta. Ele podia dizer, sai. É aquilo que dissemos ontem, ao terminar o culto. Existem coisas que a oração responde ou resolve. Existem coisas que jejum e oração respondem ou resolvem. Há coisas que se resolvem com oração. Há coisas que se resolvem com jejum e oração. Mas há outras coisas, nem oração, nem jejum e oração vai resolver. É o que? Altar, sacrifício no altar. Ele entendeu, ele é profeta. Ele podia orar, podia jejuar. Mas ele disse, para acabar com esse abuso, vou procurar alguém que é altar, vou me encontrar com esse altar e vou entregar nesse altar sacrifício.
foi procurar um outro homem de Deus, disse: está aqui o sacrifício para meu. Este homem que ele entregou não é da igreja dele. Esse homem é um altar. Ele chegou nesse altar, colocou sacrifício. Quero dizer que a vida do filho dele estava naquele sacrifício que está naquele altar. É aqui que homens ou pessoas podem ser altas. Mas não é para vocês me darem dinheiro. Não estou a dizer isso. É só para vocês aprenderem. O meu pastor presidente, para mim, ele é um altar. Para mim, porque ele é alguém superior a mim. Ele, para mim, é um altar. Quando eu olho para ele, eu estou a ver, este é altar. Não, vosso altar é aqui, igreja. Quando eu falo assim, eu sou muito cauteloso nesses assuntos, nessa matéria. Ok? Porque eu disse, por isso é que não queria, mas ontem pulei, mas o Espírito Santo trabalhou comigo ontem que eu vos falasse. Porque há mau uso e abusos nessa matéria. E vocês da CCS já me conhecem, já conhecem a minha esposa, como nós somos nessa matéria. Mas pessoas são altares. Tem altar estrutura física, tem altar entidade ou instituição e tem altar que são pessoas. Exemplo é este aqui. Lideu disse, está aqui. Está a compreender? Eu sou um altar. Há tempos, meu irmão mais velho que vive fora disse: estou a viver uma situação assim. Ele é tão inteligente que pegou num dos pastores dele, sacrifício no altar. No outro, sacrifício. Ele olhou: você é meu irmão menor, mas você também é meu pastor. Sacrifício está aqui. Você é o altar, então queima esse sacrifício. Porque ele entende que o homem também é altar. Ok, fechamos esse capítulo, vamos avançar. Agora, o que nós queremos falar hoje para entender. Como edificar um altar. Escuta bem. Você poderá até dizer, não, mas pastor, essa coisa do altar é do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus morreu. E a morte de Jesus na cruz em um altar pagou o preço, foi junto do Pai, o sangue foi vertido, resolveu o problema. É um facto. Mas o que nos faz, muito de nós sermos derrotados, é a nossa ignorância. Você vai ver, até você trabalha, até você faz, mas vai perceber que há coisas na vida que não caminham. E aquilo que nós falamos ontem, como identificar que é um altar ruim, é ver a coisa cíclica, geracional. Avô, bisavô, pai, mãe, filho. Tudo isso é sinal, é indicativo de que há um altar ali. Isso pode ser de forma positiva também. Olha para a vida dele, o padrão. O padrão de vida são tão próspero. Quer dizer que há um altar da prosperidade que em algum lugar é o que eu estou a fazer para a minha descendência. Levantar um altar da prosperidade. Esse altar eu posso partir para a glória. Vai falar para o meu neto, bisneto, trisneto, wherever, até lá. Alguns deles não vão ver esse altar. Mas o mundo espiritual, até mesmo os feiticeiros, vão ver. Alguém fez um altar. Alguém sacrificou sobre o altar. Existem situações do que nos mata é a ignorância. E nós gostamos de pegar muito texto. Se alguém está em Jesus Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se assim era e que é, nós não estaremos aqui a jejuar pela batalha espiritual, pela família dos 21 dias. Teríamos todos os problemas resolvidos. A nossa salvação está garantida. Mas a nossa vivência nesta terra é combatida.
E para tal é necessário que você tome precauções. Você faça alguma coisa. Estamos em sintonia? Eu ouvi ainda hoje, essa tarde, quando vinha para a igreja, estava acompanhando meu Deus, que vai explicando de uma jovem. Essa jovem era muito boa, estudante, avançava. A sua amiga levanta um altar, corta a galinha, o galo, vai espargir o sangue e começa a dispersar assim a galinha. E quando dispersava, ela declarava: assim a fulana vai ser. Ela pode até tentar, a vida dela vai ser essa dispersão. Essa mesma fulana com a qual fizeram o ritual contra, naquela mesma madrugada, ela tem um sonho, mas ignorou de ver a amiga a dizer algo negativo contra ela. Só que desde aquele dia, a vida passou de patas para o ar. Luta aqui, luta ali, luta aqui, luta ali, luta ali, jejum, oração, meu Deus. E começaram a orar. E Deus veio revelar claramente o que tinha acontecido. Oraram pela libertação dela. E a amiga confessou. Estava com raiva porque estava a entender, parece que ela está a lhe roubar o namorado. Qual foi o sacrifício? Galinha. Vê mesmo galinha, 10 anos a complicar a vida de alguém. Irmão, não fiquem ignorantes. Há muitas situações nas nossas vidas não foram resolvidas porque nós não aprendemos a levantar, edificar o altar, colocar um sacrifício sobre o altar. Agora, como nós podemos edificar o altar? Todos nós precisamos edificar um altar. Em outras palavras, altar até existe, mas como é que nós vamos oferecer um sacrifício sobre o altar? Primeiro de Reis que nós lemos vai nos ensinar, e também o texto de 1 de Samuel vai poder nos ensinar. Primeiro, quando Elias chega, o que Elias fez? Mídia, coloca num dos quadros, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30 para frente, e no outro, coloca 1 de Samuel, capítulo 7, e vamos versículo 12 em diante, até 6. Ok? Trabalhem assim. Aqui 18, versículo 30. Aqui, versículo. Já está ali. Então aqui 1 de Samuel, na minha mão direita, aqui à esquerda a vossa. Coloca 1 de Samuel 7, 2 para frente. Vamos aprender aqui como edificar um altar. Irmão, não basta chegar com teu sacrifício, é? Estamos a compreender? Isso é que temos que aprender. Não basta chegar amanhã com o sacrifício. Não, pastor, estou aqui depositado no altar, o meu sacrifício deu nome, Deus vai operar. Não é assim que funciona. Poderíamos fazer isso amanhã, mas não teríamos efeitos, impactos do sacrifício. Por quê? Porque existem requisitos, coisas primeiro por se tratar, antes mesmo de você chegar e oferecer o sacrifício. Amém. O que é que Elias vai fazer? Elias vai edificar, vai restaurar o altar. Amém? Amém. É a primeira coisa que Elias faz. Versículo 30, parte B. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Preparou, mas não parou ali. Elias, no versículo 34, pediu para encherem de água o rego, encher de água o próprio sacrifício. Estamos a compreender? Mas ainda no versículo 31, ele tomou 12 pedras
que simbolizavam, representavam o número das 2 tribos dos filhos de quê? De Jacó. Saindo de Elias e indo para Samuel, versículo, se deu aquele dia, ficou ok. O que Samuel faz aqui, vai se dirigir ao povo. Vai para o versículo 3, por favor, vamos já correr. Ele fala com todo o povo, não é? Se é de todo o vosso coração, voltai-vos, ou que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Avança o versículo a seguir, eu acho que vamos parar até no 6. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Tiraram dentre si os balins, os astarotes, e serviram. Aqui significa adorar, e adoraram ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor, jejuaram e disseram o quê? Pecamos contra o Senhor. Vou parar ali. Primeira coisa, antes de nós construirmos, edificarmos o altar, tem que haver em nós arrependimento. Quebrantamento. Tem que haver em nós confissão. Não adianta dizer, está aqui o sacrifício, quando você não se arrependeu. Pastor, me arrepender de quê? Eu estou bem com Deus. Eu não disse que você está em pecado. Provavelmente você não esteja bem. Provavelmente o que você está vivendo, você foi o promotor. Só que nessa de ser o promotor, você pediu perdão, mas há outras coisas que você não cumpriu por causa da ignorância, não sabia, falta de conhecimento. Ou então, não tem nada a ver contigo, mas tem a ver com seus ancestrais. Aqui entra a confissão dos pecados. Lembre-se de Neemias, quando foi o seu irmão Anani, quando ele estava na fortaleza de Suzã. Quando lhe contaram como Jerusalém estava em ruína, o que Neemias fez em jejum e oração? Orou, pediu perdão de quem? Dos seus antepassados. Mas ele não participou do pecado. Mas aquele pecado dele lhes afeta até hoje. Você vai ver isso em Neemias capítulo 1, capítulo 2. Neemias confessa até mesmo o pecado dos seus antepassados, dizendo que Deus nos perdoa. Ele está a pedir perdão a Deus, porque ele está a reconhecer que eles não andaram conforme o querer de Deus. Coloca só Neemias capítulo 1, versículo 5 a 6. Versículo 5 a 7. Alguma tela? Ok. E disse: Senhor, eu Neemias, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires ou para ouvires a oração do teu servo, que hoje te faço a tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. A casa do pai dele se refere a quê? Aos seus ancestrais. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não guardamos teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias não começou logo: Deus, me conceda a graça, quero voltar para ir construir, reconstruir as muralhas que estão em ruína. Neemias começa a confessar, porque ele quer reparar, restaurar
aquilo que está em ruína. Você não vai colocar blocos por cima de um caboclo que está em ruína. Então, primeira coisa, antes de nós edificarmos altares, e essa oração que vamos fazer hoje, é nós nos arrependermos, nós assumirmos, e também nosso arrependimento tem de ser de forma extensiva, uma rede que você abre para chegar até os teus ancestrais que você nem sequer conhece. Eu me lembro, eu já cheguei de confessar isso várias vezes a Deus: Senhor, eu não estive, não conheço muitos deles, mas perdoa-lhes os que fizeram, se abriram para o mundo das trevas, e isso nos afeta a todos nós. Então, Pai, perdoa. Está compreendendo? Porque ensinamos ao longo desses dias, quando a árvore está ruim, está contaminada, o fruto que é? Também. Então você descendeu de um tronco genealógico já corrompido. E esse tronco genealógico que está corrompido já te corrompe. Todos pecaram destituídos estão de quê? Quem pecou? Pecamos em Adão. Em Cristo somos salvos e libertos. Então aprenda, a primeira coisa, antes de você trazer amanhã, e hoje é o trabalho que vai fazer aqui e a madrugada, confissão, arrependimento dos teus caminhos. Sabe de uma coisa? O pecado, todo pecado não confessado, em que nós não nos arrependemos, ela é combustível para os altares malignos que combatem contra nós. Tem momento, nós próprios quem colocamos gasolina no altar maligno que já tem lá chama. Como? Através do nosso pecado. O teu e o meu pecado é uma gasolina que você está a entornar naquele altar maligno. A tua santidade é um extintor que apaga a chama daquele altar. Então hoje, assim que eu estou a falar, estou a pregar, você começa já, deixa o Espírito Santo te falar, te convencer. Só tinha que ser irmã Marlene. Das tuas falhas, dos teus erros, dos teus antepassados, ancestrais, que você conhece ou você não saiba. Não, pastor, eu não conheci ninguém. Não se preocupa, você só diz: Deus, perdoa os pecados deles, os caminhos que eles andaram, que também nós estamos a andar. Primeira coisa é esse, é arrependimento. Por isso é que o profeta Samuel chama o povo de Israel a razão para o arrependimento. E o que é que ele faz? Derrama. Pode voltar já. Quando precisar Neemias, depois vou. Meteram Neemias nas duas telas. Pode voltar a 1 Samuel capítulo 7. Ele derrama a água. Não é verdade? 1 Samuel capítulo 7. Ele vai derramar. Enquanto mídia procura, eu também vou correr aqui na minha Bíblia. Capítulo 7. Já vamos terminar. Então, a água que foi derramado aqui no versículo, penso ser 7, 6, é o sinal, o sinônimo de arrependimento. É a água que o profeta Elias estava mandado derramar ali. Por isso é que ele restaurou o altar e derrama a água, manda derramar água em abundância, que é sinal de arrependimento. Estamos em sintonia? Temos que nos arrepender, confessar. Vou repetir, esse primeiro ponto para edificar o altar é arrependimento, confissão e clamar pela misericórdia. Esses são os itens do primeiro ponto. Você se arrepende, você confessa e clama misericórdia do Senhor. Estamos em sintonia. Glória a Deus. Segundo, no texto que nós lemos, fala da restauração. Primeiro de Reis. Mídia, você tirou? Então, trabalhar como? Pronto. Eu vou aqui na minha Bíblia.
versículo 30, a parte B. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. O que é que ele faz a segunda coisa? E qual é a segunda coisa que nós temos que fazer depois de nos arrepender, confessar? Porque aqui, 1 Samuel 7, no versículo 6, vemos que eles disseram: pecamos contra o Senhor. Samuel estava aqui a julgá-los. A segunda coisa, depois do arrependimento, nós temos que pegar a promessa de Deus para a nossa vida. Colocar a palavra de Deus na nossa vida. Em outras palavras, estou a dizer, é você procurar restaurar a palavra de Deus na tua vida. Fazer com que a palavra de Deus tenha lugar na tua vida. Em outras palavras, o que também pode fazer é confessar a palavra de Deus na tua vida. Anotaram a segunda coisa? Ok? Isso está a nos levar para irmos na restauração de quê? Do altar. A terceira coisa, que é a última, é que é aí que entra a oferta sacrificial ou sacrifício. Por quê? Porque você que está a trazer o teu sacrifício, estás limpo. Lembre-se o texto que Jesus disse: se vieres ofertar, entender que alguém tem problema contigo, teu irmão, deixa a tua oferta sobre o altar, vai se reconciliar, depois é que vem. Exatamente. Para o meu sacrifício ter impacto, tem que haver caminho limpo. Caminho este que eu me arrependi, confessei os meus pecados, estou puro, coloquei a palavra do Senhor. Agora é que vem agora o meu sacrifício, a minha semente. Estamos a entender? O altar que nós vamos levantar não é um altar físico como era no Antigo Testamento. Esse é um altar espiritual que você vai levantar, que na bem verdade já existe. O que você simplesmente vai trazer é que é sacrifício para colocar neste altar. Agora, quanto ao sacrifício, é que aí vamos ver, existem vários tipos de sacrifícios. Há vários tipos de sacrifício. Primeiro eu disse arrependimento, segundo colocar a palavra de Deus no lugar, terceiro é sacrifício. Agora, para sacrifício, nós precisamos entender como vamos fazer esse sacrifício. É sacrifício que como é que eu tenho que fazer o sacrifício? Aí é que existem várias categorias de sacrifício a ser colocado no altar. Pastor, eu vou trazer meu dinheiro. Não, primeiro não traz o teu dinheiro ainda. Primeiro se traz. Primeiro o quê? Se traz. Sim. Sabe, Deus para tentar, para primeiro ver o teu dinheiro, tem que ver você, o teu coração. Ele atentou para Abel e depois a sua oferta. Primeiro ele olha para quem? Pessoa. Então, nessa categoria dos sacrifícios, primeiro sacrifício é o pessoal. É você se doar como uma oferta agradável, sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Apóstolo Paulo vai exortar no demais, irmão meu, apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu primeiro é que tenho que ser um sacrifício. Antes de eu trazer o que eu vou trazer, eu mesmo estou a ver Deus, eu mesmo é que sou o sacrifício. Quer dizer que amanhã, a partir de hoje, antes de você colocar o teu envelope, se coloca na mão de Deus. Amém. Pastor, como é que vou me colocar? Já se santificaste? Então diz: Deus, toma-me. Eu me rendo a ti.
Coloca aí Romanos para os irmãos verem numa das telas. Como um sacrifício vivo e agradável. Esses são procedimentos de maneira que o que você vai trazer ao envelope tenha impacto. Porque é só trazer mesmo assim, mano, é fachada. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, a ACF diz compaixão, é a mesma coisa, pelas misericórdias de Deus, que apresentei que o vosso corpo por sacrifício, morto. Não, sabe que sacrifício tem que ser morto, tem que matar. Mas está a dizer, você tem que se apresentar sacrifício vivo, santo, é santidade, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, você primeiro seja sacrifício. Segundo lugar, no tipo de sacrifício que nós vamos ofertar, mídia prepara Hebreus 13, 15. É o nosso louvor e adoração. O sacrifício dos nossos lábios, fruto dos nossos lábios. O louvor genuíno, a adoração genuína. Estamos ali, Hebreus 13, 15, olha só. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de quê? Louvor, que é o fruto de lábio que confessam o seu nome. Não basta só dizer, Jesus, eu te adoro. Não. Faça isso com o coração puro, com o coração limpo. Eu estou a me oferecer sacrifício do louvor e adoração. Por isso, irmão, você não pode trazer amanhã o teu envelope com tristeza. Estou a trazer, é muito, né? É triste. Posso vos falar uma coisa? Hoje mesmo Satanás me falou, vais dar mesmo isso tudo? A mim, estou a vos dizer, Satanás mesmo falou essa tarde, você vai dar mesmo isso tudo? Eu entendo, eu disse, então está a vir muita coisa boa. Porque se eu olhar nesse tudo que eu estou a ver, que ele está a me dizer isso tudo, ele está a ver esse muito, então ele quer me bloquear o muito mais que está por detrás desse tudo. Eu disse, te ganhei já. Eu disse, eu olhei não dava para, em mim, é uma luta interior, não dava para, até dava, tirava uma parte, também vale, não deixa de ser, diga. Então Deus mandou falar bem por causa de ti, os demais. Disse, mas também não deixaria de ser sacrifício. Disse, não. Vai, só que diminui um pouco, vai doer também um pouco. Mas não diminuir um pouco, deixar tudo, vai doer muito bem. Como o sacrifício tem que doer muito bem. O inimigo que te induz a não fazer o que Deus te orienta, ele viu o que vem por detrás do que Deus te orientou. Por isso é que ele te impede para você fazer, porque é a forma do diabo te bloquear. Eu disse, Cadiapemba, obrigado por que falaste. Agora já entendi. Vou entregar tudo. E se der para aumentar, vou aumentar mais. Então, eu ao dar amanhã, vou fazer com louvor, adoração. Primeiro já sou eu, depois com a expressão dos meus lábios, louvor e adoração, com alegria, não com tristeza. Estamos em sintonia? Mano, se for com tristeza e arrependimento, o que você está fazendo é doação. Existe doação e existe oferta sacrificial. Então você não vai esperar que a tua doação responda igual ao sacrifício dos outros. Estamos a compreender? Ok, vamos correr. Terceiro, você tem que colocar oração. Eu disse que? Oração. Por isso é que nós estamos a te dar tempo para você orar. Por isso é que dissemos, você tem que falar uma palavra ao teu sacrifício.
Amanhã vamos fazer isso. Hoje ainda, à madrugada, você pode fazer. Ora sobre a tua oferta. Antes de o pastor orar, declarar, você ora. Deus, eu estou a dar. E sabe como está o meu coração? É algo doloroso, mas eu estou a liberar. Eu apresento a ti este sacrifício. Ok? Essa é a quarta, né? Terceira. A quarta, depois disso, aí é o sacrifício em si mesmo já. Aquela semente, aquele envelope. Porque você que está a trazer está limpo. Então o que você trará também estará limpo. Porque em ti não há lamento, não há. Por isso é que Deus não atentou para a oferta de Caim. Porque estava a fazer só de conta. Se é só para fazer de conta, para ser visto que você também fez, convém não fazer. Tenho que fazer com consciência, sabendo o que é que eu estou a fazer e por que estou a fazer, não porque alguém me obrigou. Estou a fazer porque ouvi a voz de Deus e entendi nessa voz uma instrução e eu me submeto a Deus. Então, a terceira, né? É a quarta, que é esta, o sacrifício. A última, é aí que ocorrem os decretos, as declarações. Por isso é que amanhã faremos decretos, faremos declarações. Você até pode mesmo hoje fazer decretos, declarações sobre aquilo. Escute uma coisa, você não pode trazer algo no altar, você não pode trazer um sacrifício sobre um altar sem que esse altar te abençoe. Seja esse altar algo físico, seja esse altar uma instituição, seja esse altar uma pessoa. Então são essas etapas dos sacrifícios e é o que nós vamos fazer no dia do amanhã. Conseguimos entender? Vou concluir levando a compreender os irmãos. Cada oferta sacrificial ou semente que levamos no altar, ela terá sempre uma determinada voz. Quem dá a voz a esse sacrifício é o ofertante. Quem traz a oferta, ele é quem dá a voz. O que o sacerdote faz apenas ativa aquilo. Porque naquele sacrifício você está a fazer porque quer ver alguma coisa. 1, 2, 3, 4, não sei quanto. Como é sacrificial, você já declarou. O que vamos fazer é ativar Deus. O que ela quer ver, o que ele quer ver, manifesta. Então, cada altar, cada sacrifício terá uma voz diferente no mundo espiritual. Vou concluir com essas duas palavras. Já havia dito. Aonde você e eu não pagamos preço, não sacrificamos, nós não podemos reivindicar vitória. Você não pagou preço, quer reivindicar vitória? Não existe. A segunda e a última. Toda e qualquer vitória que nós recebemos pela graça, para ser guardada, vai exigir sacrifício. Você recebeu vitória de graça, é mesmo graça. A salvação não é de graça, é de graça para nós, mas para Deus a salvação custou caro. Está a compreender? Somos salvos pela graça. É verdade ou não é? É graça. Você não precisa pagar nada.
Basta hoje dizer: Senhor Jesus, te aceito como meu único Senhor e Salvador. Você está salvo. Recebeu a salvação de graça. Só que o que é de graça para ti custou a alguém a vida. Custou caro para alguém. Só que essa salvação que nós recebemos mesmo de graça, para manter essa salvação ou para nos mantermos salvos, vai ser necessário sacrifício. Sacrifício esse, há lugar que você vai deixar de ir, há coisas que você vai deixar de fazer, há bebida que você vai deixar, dancing, né? Existe, né? Dancing. Discoteca, boates, há coisa que você vai ter que renunciar. Sacrifício. Você recebe de graça, mas para manter, já não é a graça que vai manter. É o teu sacrifício que você deve fazer para poder manter aquilo que você recebeu de graça. É isso que eu disse. Então, toda vitória concedida pela graça é guardada por intermédio de sacrifício. Se coloca em pé para orarmos. Não havendo sacrifício, não entendeu o quê? Depois lhe dão a última. Essa última que eu falei. Tudo que você recebeu de graça, para você manter isso, vai te exigir sacrifício. Uma das razões é essa: a salvação é de graça. Irmão, temos que entender, muita coisa que nós recebemos de graça custou alguém. A paz em Angola recebemos de graça, mas custou para algumas pessoas que pagaram a vida. A independência de Angola custou vida. É de graça, mas custou. Aí é que você vai entender que, afinal de contas, nada é de graça. Por detrás daquilo que é de graça, há um preço que alguém pagou. Então, para você preservar isso que você alcançou de graça, vai exigir que você pague preço. Não, recebemos de graça porque herdamos do nosso pai. Para a preservação disso, vai te exigir que você comece a pagar preço para a preservação. Compreendemos? Amém. Fecha os teus olhos. Provavelmente vamos ter seu único sujeito e mais tarde eu coloco no grupo. Você vai orar pelo primeiro ponto, que é arrepender-se. Arrepender-se por você, arrependimento por alguma coisa dos seus pais, dos seus ancestrais. Arrependa. Peça a Deus. Se quiser ajoelhar, não tem problema, depende da posição. Só não dorme. Mas ore mesmo, dizer: Deus, como nem já nem minhas, perdoa-nos, erramos, falhamos, pecamos, transgredimos. Estamos em oração. É algo que é pessoal. É de você, porque só você conhece, só você sabe. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Nos arrependemos dos nossos erros, confessamos. Disseste: a um coração quebrantado, contrito, não desprezará o Deus. Tenha misericórdia de cada homem, de cada mulher, de cada família aqui representada e de cada pecado confessado. Tenha misericórdia, purifica, santifica, torna-nos irrepreensível, puro, no nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado pelo perdão que alcançamos de Ti, pela Tua bondade, a Tua misericórdia que se renova a cada dia.
muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.